Bom dia pessoal aí do Instagram, que já estamos entrando aqui. Deixa eu ajeitar essa câmera. Pessoal aqui no Facebook também, conectados. Já vamos começar, esperar o pessoal aí entrando. Entrando aqui no Face e também no Instagram, a gente já começa. Deixa eu pegar uma copo d'água, por favor. Obrigado. Esqueci da... Bom dia, Shiba, tudo bom, cara? Legal, você tá aí, cara. Como é que você tá? Tudo certinho? Seja bem-vindo. Amém, querido. Fica com Deus também. Já vamos começar aqui. Deus abençoe vocês. Vamos lá, gente. Só lembrando aqui, né? A gente está fazendo estudo desse livro aqui. Deixa eu colocar mais para cá. Vamos ver se ele aparece aqui no Facebook. Tá refletindo o sol, não tá dando para ver. Catecismo Nova Cidade. É o livro que a gente está trabalhando durante os domingos pela manhã. Desde fevereiro estamos nesse livro, né? Já são aí quase 40 semanas, né, trabalhando no livro. A gente está hoje na pergunta 39. Então, só lembrando, né, a gente tem a pergunta e tem a resposta, o texto bíblico, os comentários, e a gente vai estudando com base nas escrituras alguns conceitos e princípios bíblicos que são importantes na nossa caminhada cristã, né? Trazendo entendimento em relação a alguns textos bíblicos, né? E também algumas doutrinas, né? Bíblicas que são importantes também para nossa vida, nosso cotidiano, né? E hoje a gente está nessa pergunta 39, que é: com que atitude devemos orar? Então, na semana passada a gente falou o que é oração. Explicamos o que é a oração. E hoje a gente avança um pouquinho nesse tema oração para perguntar com que atitude nós devemos orar. Então nós debatemos e analisamos, né, e falamos sobre o que é a oração. E hoje a gente vai falar um pouco com que atitude que a gente deve orar. E aí entender um pouquinho dessa situação. Vamos, então, antes de começar a fazer aquilo que a gente precisa fazer, que é orar, para a gente começar, amém? Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã, pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos presencialmente, aqueles que estão presenciais aqui com a gente, mas também à distância, naqueles que não podem estar conosco aqui, mas se reúnem via internet, de forma online. Nós te louvamos por esta ferramenta que o Senhor nos dá, nos possibilita para estudarmos a Tua Palavra, estudarmos a Escritura, entendermos mais a respeito do Senhor, Pai. Que essa seja uma manhã maravilhosa na Tua presença, que seja esta praticamente uma hora que vamos passar juntos, um momento de muita alegria, e possamos desfrutar da Tua Palavra, desfrutar da Tua presença. Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos na compreensão da Tua Palavra, da Palavra do Senhor, ajuda-nos a entender, a meditarmos, que esta Palavra possa realmente ficar escrita nos nossos corações. Nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, lava-nos com Teu sangue, purifica-nos, Pai, para que possamos sempre estarmos na Tua presença de forma digna, com a Tua justiça,
sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Amém e amém. Então hoje a gente está estudando essa pergunta, né? Com que atitude nós devemos orar? Eu acho que a gente às vezes entra num ritmo de oração, às vezes, e até mesmo numa vida cristã, e a oração passa a ser algo meio que até automático na nossa vida, como parte da nossa vida, e às vezes a gente sequer questiona ou para pensar, né, vamos dizer assim, da forma que nós nos aproximamos ou que nós nos preparamos para orar, né? Da forma que nós separamos o tempo para fazer isso, da forma que a gente vive fazendo isso, né? Às vezes a gente nem se pergunta em relação a isso, né? Que atitude que eu preciso ter na hora de me colocar em oração com Deus, né? A resposta que a gente tem aqui do livro a respeito dessa pergunta, e a gente vai meditar sobre isso, fala da seguinte maneira. Então a pergunta, né? Com que atitude devemos orar? Aí o autor vai dizer: com amor, perseverança e gratidão. Então, primeiras 3 questões que ele coloca, que a gente já tem que talvez se atentar. Com amor, então aquele que se coloca em oração diante de Deus, que busca a presença de Deus, que busca orar busca a face de Deus, precisa fazer isso em amor. Não por obrigação, não por qualquer outro tipo de coisa, senão por amor a Deus. Movido por esse amor a Deus. Segunda coisa, perseverança. Quem tem uma cultura de oração, até vive, né? Tenta buscar uma vida de oração, sabe da dificuldade que é de conseguir parar para orar. Sabe da luta que é você conseguir reservar um tempo e fazer as suas orações, seja de manhã, tarde, noite, enfim, no horário que você tenha reservado para fazer. Talvez por isso, dessa dificuldade que a gente tenha, tanto de parar para orar, para meditar nas escrituras, para fazer esse devocional, que é a palavra às vezes o pessoal usa, né? E é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né? Esse livro inclusive é um livro devocional, né? Para fazer um pouco disso, a gente sabe que se não perseverar, vai levando, vai deixando as coisas para depois, vai postergando as coisas, não vai conseguindo estabelecer essa rotina. E a outra coisa é gratidão. Veja que quando a gente tem uma necessidade de algo, precisa de algo, a gente se move de certa forma mais rápido para orar do que quando a gente tem, às vezes, motivos para agradecer. E não só pela resposta da oração, do pedido que a gente fez, mas às vezes parar para orar para ser grato por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, sem que haja um motivo específico, um propósito específico. Poxa, preciso fechar um negócio, preciso fazer alguma coisa, aí você vai lá, faz suas orações para que Deus abençoe esse negócio, para que Ele te dê sabedoria, discernimento, noção do que fazer, a forma correta de fazer, aí as coisas dão certo, aí você vai lá e faz uma oração de gratidão. Não é esse tipo de gratidão, de resposta a uma resposta que você teve de Deus. Mas talvez aquela oração matinal, por exemplo, de gratidão pela oportunidade que Deus te dá de conceder mais um dia de vida, e que esse dia talvez, ou que esse dia possa ser um dia abençoado, que possa ser um dia maravilhoso, independente se você tem ou não um pedido específico para aquele dia. Uma oração noturna antes de dormir, de gratidão pelo dia, pelas coisas, pelas oportunidades que Deus te deu. Então quando a gente começa a pensar na forma e na atitude que eu vou me relacionar com Deus por meio da oração, eu começo a pontuar essas questões, trazer essas questões para esse debate, talvez eu consiga começar a achar motivos e oportunidades para fazer e para ter uma vida de oração. Vamos seguir, que a gente tem bastante coisa para falar aqui ainda, mas vamos lá.
Olha o que ele vai dizendo ainda, né? Com que atitude devemos orar? Ele vai dizendo, em humildade, em humilde submissão à vontade de Deus. Sabendo que por amor a Cristo, Ele sempre ouve nossas orações. Isso é maravilhoso. A gente falou sobre isso quarta-feira, agora, quando a gente estava falando sobre Zacarias e Isabel. E nós estávamos falando quando o anjo Gabriel aparece para Zacarias para anunciar a vinda de João Batista, que eles iam ter um filho, esse filho se chamaria João, que seria o João Batista. E quando o anjo aparece para ele, diz assim para ele: não temas, as tuas orações foram ouvidas. Olha que coisa maravilhosa, porque a gente lê esse texto e às vezes não percebe a grandeza que há por trás dessa mensagem, de que as nossas orações são ouvidas, que elas são colhidas por Deus, que elas não se perdem no vento, no ar, que elas não se desviam pelo caminho, muito pelo contrário, que elas têm um alvo, um propósito, que é o nosso Deus, e elas se achegam a Deus, elas se achegam a Deus. E aí ele está nos trazendo esse detalhe que ele diz sobre humilde submissão à vontade de Deus. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que nós temos para tratar quando nós vamos colocar as nossas orações diante de Deus. Uma humilde submissão à vontade de Deus é entender que talvez o meu pedido possa não estar alinhado com a vontade de Deus. E eu preciso alinhar isso. Porque se ele não estiver de forma alinhada com a vontade de Deus, provavelmente podemos ter aí uma resposta negativa, até se pensarmos de um Deus bondoso, um Pai bondoso, que vai tentar evitar que alguma coisa aconteça. Ontem nós estávamos conversando sobre algo nesse sentido, estávamos dizendo que você tem a tomada e a criança quer botar o dedo na tomada e você sempre vai dizer para ela não fazer isso. Qualquer pai, né, sensato diria para ela: não faça isso porque isso vai te dar choque, você vai sentir dor. Né? Então você impede o seu filho de fazer isso. Você não vai, então coloca aí o dedo para você ver o que vai acontecer. A gente não quer chegar nessa situação, a gente quer mostrar para a pessoa, para a criança, que não faça isso, que isso vai, vamos dizer assim, te causar dor, te causar algum dano. E assim é a submissão à vontade de Deus. Às vezes a criança não se submete à vontade do pai e coloca o dedo na tomada e sente a dor que é de tomar um choque. Quando nós estamos humildemente submissos à vontade de Deus, as nossas orações, elas sempre têm como um intento, como objetivo, estarem alinhadas à vontade do Pai. Mais do que qualquer desejo, mais do que qualquer coisa que eu precise, mais do que qualquer coisa que eu necessite, mais do que qualquer coisa que o meu coração possa desejar, o maior desejo, a maior vontade que eu tenho e que eu possa buscar e desejar é estar debaixo da vontade de Deus. Porque isso me garante não só, vamos dizer assim, 100% de aproveitamento das minhas orações, mas também me garante a proteção divina, me garante a proteção de Deus, me garante que Deus está comigo nessa caminhada. Veja como que o salmista Davi, quando eles voltam de uma batalha, na verdade eles foram para a batalha e os filisteus disseram: não, nós não queremos vocês. E ele volta para a cidade dele. E quando ele volta para a cidade dele, eles haviam sido saqueados. Eu não vou me lembrar agora exatamente por quem. E o povo fica revoltado, os homens ficam revoltados porque as mulheres e crianças e os bens que tinham na cidade tinham sido levados. E Davi estava com seus homens e os seus homens estavam revoltados com ele, a ponto de dizer assim: será que você realmente é um homem de Deus? Já estavam querendo até destituir ele. E Davi tenta acalmar aqueles homens, e aí ele diz o seguinte: eu vou orar a Deus e vou ver se é da vontade de Deus que eu persiga os meus inimigos e que eu possa retomar aquilo que é meu. Olha como que Davi nos ensina. Ele nos ensina muitas coisas pelos erros também, mas olha como ele nos ensina pelo acerto agora. Qualquer pessoa por impulso talvez dissesse: junte as armas e vamos buscar as nossas mulheres, nossos filhos, nossas coisas. Isso é absurdo, vamos para cima, vamos recuperar isso. Mas Davi, antes de tomar essa decisão,
ele vai buscar uma direção de Deus, ele vai querer saber se, Deus, é da tua vontade que eu persiga os meus inimigos e recupere aquilo que foi me tomado? Antes de eu subir no meu cavalo, reunir o meu exército, ir atrás, por mais que pareça o certo a se fazer, por mais que pareça o correto a se fazer, é isso que eu devo fazer? Porque na correria do dia a dia, a gente toma as decisões de forma às vezes muito precipitadas. A gente vai simplesmente decidindo, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquele outro, eu preciso tomar essa decisão, eu preciso buscar isso, eu preciso realizar isso. Esse é o espírito do dia a dia, do nosso cotidiano. Mas qual é a vontade de Deus em relação às coisas que realmente têm peso e importância nas nossas vidas? Talvez dê aqui um ponto de reflexão. Até que ponto a minha atitude nas orações tem sido de uma busca para uma submissão à vontade de Deus, para estar alinhado à vontade do Pai em relação ao que eu quero para a minha vida. Mas vamos lá. Essa é a breve resposta que a gente tem por enquanto. Nós vamos caminhar, temos mais coisas para tratar aqui hoje. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e a súplica com ação de graças. Olha que texto maravilhoso que Filipenses nos traz. Para os dias de hoje, então, talvez fosse até uma frase de efeito. É o tipo de frase que todo mundo deveria postar, né? Para tentar controlar um pouquinho a sua ansiedade. É como se Deus estivesse nos dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quanta palavra e ordem de confiança há num texto como esse. Confie em mim. Coloque diante de mim as vossas petições. E ele diz: sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Todas as nossas petições, tudo aquilo que pode nos causar e nos gerar qualquer tipo de ansiedade, preocupação, nervosismo e nos tirar do centro do nosso equilíbrio emocional, inclusive, precisa estar diante das minhas orações. A minha atitude ao fazer isso é uma atitude de devoção e dependência em Deus, de submissão, como nós falamos, à vontade de Deus, de compreensão que o nosso Deus não é, como a própria Bíblia diz, um Deus que tem braço, mas não pode se mover, boca, mas não pode falar, ouvido, mas não pode ouvir, perna, mas não pode andar, precisa ser carregado. Não, é um Deus vivo que ouve as nossas orações. E não só ouve as nossas orações, Ele está dizendo: conte-me tudo, não me esconda nada. Traga diante de mim as suas inquietações. Apresente todas elas diante de mim. Abra o seu coração. Que atitude eu devo ter diante das minhas orações? Uma atitude de confiança em Deus. Uma atitude de quem entrega tudo aquilo que pode lhe tomar a paz, àquele que pode resolver todas as coisas. E às vezes entender que a resolução que Deus nos dá, as respostas que Deus nos dá, não necessariamente serão as respostas que talvez eu quisesse ouvir, mas são as vontades de Deus. E nós precisamos estar submissos a ela. Compreender que é o que Deus deseja, que é o que Deus quer, que é o que Deus quer realizar na nossa vida. Eu nunca canso de me contar um testemunho que aconteceu comigo, algo que aconteceu comigo num momento difícil da minha vida. Não é um super milagre nem nada, muito pelo contrário, às vezes pode até desmotivar algumas pessoas, mas que eu estava numa situação extremamente complicada, me sentindo humilhado diante da situação que eu estava passando, me sentindo ofendido no meu ser, na minha alma, na minha hombridade, inclusive, e que eu saí ali na rua, estava na casa de um parente da Kátia, saí na rua
E comecei a orar de forma fervorosa na rua, já era de noite, e a minha expectativa era que Deus abrisse os céus. Eu falei, agora Deus vai falar comigo, a voz de Deus vai bradar dos céus, Ele vai me dar uma direção. E eu orando e falando, eu não posso mais viver uma situação dessa, eu não aceito essa situação, Deus. O Senhor precisa, se o Senhor é Deus, e citando versículos que exaltavam a Deus e coisas maravilhosas, talvez uma das melhores orações que eu já fiz na minha vida. E quando eu acabei a minha oração fervorosa no meio da rua, a única coisa que eu escutava eram os grilos e nenhuma resposta. E eu tive que fazer, vamos dizer assim, colocar o rabinho debaixo entre as pernas ali, né? Baixar o rabinho e entender que a vontade de Deus era que eu passasse por aquela situação e aprendesse com ela. Que ali não haveria nenhuma coisa sobrenatural da qual eu estava esperando, senão uma oportunidade para que Deus moldasse o meu coração e me ensinasse a obedecer. Eu nunca me esqueço desse momento, porque talvez tenha sido o momento em que Deus mais me ensinou em relação à oração, do que até dos momentos em que a gente optou por orar, fez a oração e às vezes teve um retorno. Por isso que eu disse que às vezes a gente poderia ser até desestimulante para você ouvir esse testemunho. É um testemunho, né? Vamos dizer assim. Mas às vezes o que Deus quer nos ensinar é submissão à sua vontade. A gente às vezes não quer seguir no mesmo lugar, não quer seguir fazendo a mesma coisa, não quer isso, não quer aquilo, mas o que Deus quer é que você permaneça exatamente ali, fazendo aquilo daquele jeito, para que Ele possa ali te ensinar e te usar de alguma forma. Foi incrível que a partir do momento em que aquilo entrou na minha cabeça, e eu aceitei aquilo, e já não passei mais questionar aquilo, as coisas fluíram e andaram como deveriam andar, de acordo com a vontade de Deus. A nossa atitude ao entrar em oração, ela precisa ser em amor, perseverança, gratidão, mas ela precisa ser em submissão à vontade do Pai. Jesus nos ensinou isso em toda a sua caminhada cristã. Quando Ele dizia que o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Quando Ele, no Getsemane, a ponto de receber toda a injustiça e pecado e condenação do mundo sobre si, nos seus ombros. E aquilo o angustiava a alma de tal maneira que a Bíblia diz que ele suava sangue. Sangue saía do seu corpo. Tamanha angústia e sofrimento e dor. E qual que é a resposta à oração dele? Ele diz: Pai, se possível, se tiver outro caminho, se tiver outra solução, que não seja essa da qual eu estou prestes a enfrentar, que é muito mais do que a dor da cruz, que é muito mais do que todo o martírio que ele sofreu, que é o fato de receber na alma a condenação do pecado da humanidade, a desestruturação completa que haveria nele, e principalmente, pela primeira vez na sua vida, ele ia se afastar do Pai. Porque na hora que o pecado entrasse nele, o pecado da humanidade o penetrasse por completo, Deus se afastaria dele. Ele estaria sozinho naquele momento. Ele receberia a condenação sobre si. Essa era a angústia. Pela primeira vez, ele e o Pai, ao receber todo o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, vamos multiplicar esses pecados sobre si. O que a Bíblia diz? Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Os nossos pecados estão postos nele. Ele diz: Pai, se possível, se tiver outro caminho, se tiver outra possibilidade, se tiver outra saída, passa de mim esse cálice, que eu não venha receber esse cálice, que eu possa passar para frente. Mas olha o que ele diz no seguinte, na sequência da resposta, da oração dele. Mas antes de qualquer coisa, se não houver essa possibilidade, que a sua vontade seja feita.
que aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, aquilo que o Senhor desejou, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor me fez vir nessa terra para o propósito disso tudo, que isso se cumpra. Eu me submeto à sua vontade. Isso é um ato. Isso sim é um ato de fé e confiança em Deus. Ao entrar, a nossa atitude ao entrarmos em oração diante de Deus precisa ser uma atitude de quem apresenta de Deus as suas inquietações e descanse na resposta de Deus. Ela precisa ser, vamos dizer assim, a essa ação precisa ter essa reação de confiança. Se agora está nas mãos de Deus e eu creio que Deus é um Deus Todo-Poderoso, eu preciso descansar nisso. Isso precisa de alguma forma trazer um descanso à minha alma. É por isso que ele fala: antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e a súplica, ou seja, pelo esse momento de derramamento diante de Deus com amor, perseverança e com gratidão. Independente daquilo que o Senhor for fazer, se é do meu agrado ou não, em submissão eu sou grato, porque eu sei que o Senhor há de responder a minha oração de acordo com a sua vontade. Nós falamos quarta-feira, eu volto nesse texto, Zacarias e Isabel, um casal marcado pela impossibilidade que Isabel tinha de ter filhos. Ela era estéril, mas que permaneceram fiéis, porque a Bíblia diz: ambos eram justos e permaneceram fiéis diante de Deus, até o dia em que Deus veio e disse a ele: eu ouvi as suas orações. Isabel, como diz lá no versículo 25, pôde cantar e gritar para todos os vizinhos ouvirem: o meu opróbrio, a minha vergonha foi derrotada. Não foi quando ela era jovem e quando eles tinham acabado de casar e nos primeiros 5, 10, quem sabe 15 anos de casamento. Foi já na velhice. E foi num momento em que Deus tinha como um propósito realizar aquilo na vida deles. A nossa confiança em Deus precisa ser expressa nas nossas atitudes enquanto nós oramos. Vamos seguir um pouquinho. John Bunyan escreveu O Peregrino. Ele diz o seguinte: antes de entrar em oração, pergunta a tua alma o seguinte: com que finalidade, ó minha alma, estás afastada desse lugar? Não vieste conversar com o Senhor em oração? Ele está presente, Ele te ouvirá, Ele é misericordioso, Ele te ajudará. Ele faz um diálogo com a sua própria alma, fazendo perguntas, e a resposta que ele dá para a própria alma é: Ele é misericordioso, Ele te ajudará. Teu assunto, olha o que ele diz, teu assunto é pequeno, não concerne ao bem-estar de tua alma. Quais palavras utilizarás para mover o Senhor à compaixão? Para completar teu preparo, considera que tu é apenas pó e cinzas. Ele, o grande Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, revestido de luz, com suas vestes, que tu és vil pecador. Ele é Deus santo, tu é pobre e rastejante verme. Ele é o onipotente Criador. Ele vem trazendo aqui uma reflexão a respeito da grandeza que Deus tem e do ser tão pequeno que nós somos. Mas quando você faz essa analogia com o que ele está trabalhando, pensa com a cabeça dele, veja a grandeza do amor de Deus. Porque esse Deus soberano, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus grandioso, poderia dizer: eu sou grande demais para perder tempo ouvindo as suas preces. Mas o que nós temos é esse Deus grandioso,
maravilhoso, nos dizendo: eu escuto as tuas orações. Os meus ouvidos estão inclinados e o meu braço está estendido. Essa é a confiança daqueles que entram em oração. Ele vai dizendo ainda: em toda a tua oração, não esqueça de agradecer ao Senhor por suas misericórdias. Às vezes as pessoas podem pensar: mas será que eu tenho algum motivo para agradecer? Não tem motivo maior e que nunca será, as nossas gratidões nunca serão suficientes do que demonstrar a nossa gratidão pelo sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Nós somos eternamente gratos por isso. Condenados e perdidos que nós estávamos, como o apóstolo João escreve no seu evangelho a João, ao dizer que ele não veio para condenar porque nós já estávamos condenados. Ele veio para nos salvar. Se isso não é motivo de uma gratidão eterna, nada do que Deus possa fazer nas nossas vidas será motivo de gratidão. Se eu não consigo expressar ações de graça por esse ato de amor e redenção que Deus demonstrou a nós, nada do que Ele possa fazer será motivo de gratidão. Ele vai dizendo: quando orares, deves preferir deixar teu coração... Presta atenção no que ele vai dizer agora, que é maravilhoso isso que ele vai escrever. Quando orares, quando você for orar, você deve preferir deixar teu coração sem palavras a proferires palavras sem coração. Olha o que ele está dizendo. A oração fará que o homem pare de pecar, ou o pecado seduzirá o homem a deixar de orar. Quando você se colocar em oração, ele está dizendo, é melhor você não falar nada, se a tua palavra não vem do profundo do teu coração, do mais profundo da tua alma, do que você falar e repetir muitas coisas que não vêm da tua alma e não vêm do teu coração. A atitude que eu preciso ter em oração diante de Deus é um derramar de coração. É preferível você não falar nada. Fique em silêncio e clame pelo auxílio do Espírito Santo, que a própria Bíblia nos diz, que nós inclusive estudamos aqui, né, como o Espírito Santo nos ajuda. E uma das coisas que nós explicamos aqui é, inclusive, nas nossas orações, quando nós não temos palavras de oração, nós não temos palavras para dizer a Deus, Ele, o próprio Deus, que é o Espírito Santo, profere as palavras por nós. É preferível você pedir ao Espírito Santo: me ajude, me auxilie, porque eu não sei o que dizer, a minha situação é dramática, ou eu não sei o que falar, me ajude. E o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, leva as nossas orações, aquilo que nós não conseguimos traduzir em palavras, aquilo que está guardado no nosso coração diante de Deus, do que você entrar diante de Deus numa atitude arrogante para proferir lindas palavras, palavras maravilhosas, palavras que é uma grande oratória na sua oração, uma grande sequência de palavras lindas, e gastar todo o seu vocabulário sem que haja qualquer derramar de coração nisso, sem que haja qualquer sentido de relacionamento com isso. E ele disse que a oração nos ajuda a parar de pecar. E quando nós paramos de orar, ou melhor, o pecado seduzirá o homem a deixar de orar. Uma busca por oração é uma busca por santidade. É uma busca de homens e mulheres que tiveram um encontro com Cristo, que foram restauradas, regenerados, nasceram de novo e buscam uma vida de santidade. Buscam em oração essa vida. Olha agora o que o Tabit N.Y.B. Wiley, não sei o sobrenome dele. Esse aqui, a Maria Vitória, eu vou pedir para ela escrever aqui depois direitinho o nome dele, para eu não conseguir falar o nome dele. Toda vez eu me aperto com o nome dele. Ele diz o seguinte: a oração hipócrita é um oxímoro. Hipocrisia e oração simplesmente não combinam.
Não há como você entrar na presença de Deus com hipocrisia diante dele numa oração. É melhor que você não tivesse feito isso. Lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9, é o que a Bíblia diz. Jesus diz, né? Vai contar. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam a si mesmo, que se consideravam justos e desprezavam os outros. Então ele tá cercado de homens ao seu redor ali, né? Tem homens ao seu redor. E ele identificou que alguns se achavam justos e bons e melhores do que os outros. Vamos dizer, eu sou crente e você não é crente. Pessoas que se achavam crentes demais. E ele diz o seguinte, e desprezavam os outros por causa disso. E ele diz o seguinte, ele vai contar uma historinha. Deixa eu contar uma historinha para vocês que se acham os bons aí. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu. Então ele já está definindo quem que é esse cara, dando um nome para ele, uma categoria para ele. Fariseu, aquele que era um defensor da lei. E o outro, publicano. Quem que é o publicano? O que cobra impostos para o Império Romano. Aquele que é odiado pelo Império Romano, odiado pelos judeus. Então Jesus está pegando o fariseu, que é aquele que o povo aclama como um homem santo, como alguém respeitoso, como alguém que era respeitado na sociedade judaica. E está pegando o outro, que é a escória da sociedade, que é aquele que cobra impostos dos judeus, que o judeu odiava pagar imposto. E ele é o odiado, ele é a escória da sociedade. Então nós temos o bom e o mal. E ele diz o seguinte: o fariseu, posto em pé, orava de si. Olha a expressão que ele ora. Ele escreve: o fariseu orava de si para si mesmo. É uma oração para ele mesmo. Ele faz assim. É quase uma autoajuda. Desta forma. Aí Jesus vai dizer como é que ele orava. Olha a oração dele. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, que está aqui do meu lado, orando também. E ele dizia: jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Não te engano, dou o dízimo certinho. Meu nome está lá. Inclusive os valores no relatório. O publicano, estando em pé. Isso é uma expressão importante. Ele sequer conseguia se ajoelhar diante de Deus. Longe. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. A tamanha era a sua vergonha e situação, ele não conseguia olhar os olhos para os céus, quem sabe pensando: e se eu olhar para os céus e Deus de lá olhar para mim e fitar os meus olhos, o que será de mim? Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tem uma outra tradução, deixa eu pegar ela aqui, que eu gosto bastante também desse texto, que dizia assim: em vez disso batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Olha o que Jesus vai dizer a respeito dessas 2 orações e desses 2 homens que estão com essas atitudes diversas diante de Deus em oração. Digo-vos que este desceu justificado para casa. Este quem? Publicano. E não aquele. Aquele quem? O fariseu.
porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Qual que é a atitude que eu preciso ter diante de Deus nas minhas orações? O Tabit está dizendo aqui que hipocrisia e oração não combinam. Não há homem capaz de se achegar diante de Deus e dizer que Deus precisa dele para alguma coisa. Não há ser humano nenhum na terra que tenha esta relevância diante de Deus. Como o fariseu dizia. Ele estava quase dizendo: olha que sorte a tua, Deus, ter um homem como eu. O que seria do Senhor se não fosse um homem exemplar como eu, que faço tudo direito, que sou melhor do que esses todos aí. Que bom que o Senhor me tem na sua família. Ele diz aqui, o autor: qualquer coisa que chamarmos propriamente de oração deve estar divorciada da hipocrisia. É por isso que o John Bonham aqui falou: se for para entrar com hipocrisia no seu momento de oração, fique com os lábios fechados e deixe o Espírito Santo agir. É melhor. A minha atitude, ela não pode ser essa diante de Deus. O Senhor nos ensina isso nos Evangelhos. Ele estava dizendo aqui, como a gente acabou de ler. E ele diz ainda aqui, ao falar sobre aqueles que oram procurando ouvintes, para esses a oração é uma exibição. Era o que o fariseu estava fazendo. Ele não estava orando a Deus. Quando ele disse que ele estava orando a si mesmo, ele estava se exibindo às pessoas que estavam ouvindo a sua oração. Talvez por isso que Jesus tenha dito: se você quer orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ore a Deus em secreto, que aquele que te ouve em secreto te responde em secreto. Porque era comum se fazer esse tipo de oração nos pátios, nas praças, nas sinagogas, nas igrejas da época, se a gente quiser usar um termo mais comum, para se mostrar santo. Para que as pessoas pudessem se arrepiar diante das palavras maravilhosas e lindas que aqueles homens proferiam, como se fossem orações, mas eram orações destinadas a si mesmo, ao seu próprio ego. Numa busca de autojustificação. E ele vai dizendo: se estiveres orando por algum tempo, sabes que não necessitas de um auditório para que a oração seja exibição. Presta atenção no que ele vai dizer agora. Às vezes estamos olhando para nós mesmos quando oramos. O autor aqui, o Tabit, está dizendo que às vezes, se a gente não cuidar, a gente até vai para o secreto. Ou vai para a rua, como eu fui aquele dia, fazer uma oração eloquente, bonita, cheia de versículos e palavras tocantes e citações maravilhosas das Escrituras, que na verdade não passam de uma exibição a mim mesmo. Eu não tenho uma plateia me ouvindo orar, mas ali eu estou tentando satisfazer o meu ego, a minha vontade. Admiramos a eloquência do nosso apelo. Nós oramos e falamos: meu Deus, cara, nem parece que fui eu que fiz essa oração, de tão bonita que ela ficou. Ela foi tão eloquente, até eu me convenci, até eu, se pudesse, realizava esse milagre, essa resposta para essa oração que eu acabei de fazer. Olha como o ser humano, ele é perigoso. Ele diz aqui: gostamos da frase bonita,
Nisso, nosso coração passa de ato de comunhão com Deus para uma demonstração de orgulho. Como é que Deus vai responder uma oração assim? Se Ele responde uma oração dessa, Ele está fazendo o quê? Ele está estimulando você a continuar fazendo isso. Siga com essa oração orgulhosa. Siga com essa oração cheia de eloquência para te satisfazer. Siga fazendo isso. Siga com essa atitude. Porque assim eu vou seguir te respondendo. Ele não pode simplesmente agir nesse sentido. E ele vai dizendo agora: a verdadeira oração é uma expressão de amor. A verdadeira oração é uma expressão de perseverança. A verdadeira oração é uma demonstração ou uma expressão de gratidão. Por que amor? Ele vai dizer. Porque na oração comungamos com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estamos orando ao Pai em nome do Filho por meio do Espírito. Olha a trindade toda agindo. Você está orando a Deus, o Espírito Santo guiando as suas orações e te levando a Cristo. Você entra no meio dessa trindade, desse Deus trino maravilhoso. Participa disso. No ato de orar, estamos tendo prazer neles e os conhecendo melhor. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos nos conhecendo. Eu conhecendo o Espírito, conhecendo o Pai, conhecendo o Filho, eles me conhecendo como já me conhecem completamente. E não adianta eu querer ser eloquente, eu querer ser aquilo que eu não sou, porque a Bíblia diz que Deus conhece as palavras que saem dos nossos lábios, antes mesmo delas saírem. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Não há por que querer ser algo que eu não sou diante daquele que me conhece por completo. O que Deus mais deseja nesse momento é a sinceridade de coração, porque Ele conhece o nosso coração. Não há como enganá-lo. Olha como nós podemos ser tolos diante do momento de oração, achando que enganamos a Deus, achamos que demonstramos, ou pelas nossas palavras vamos dizer a Deus que somos algo que Ele sabe que nós não somos. Então por que não sermos verdadeiramente aquilo que Ele deseja que nos apresentemos ali diante dEle? Homens e mulheres, pecadores e dependentes dEle, e que confiam no seu amor e na sua misericórdia. É isto que Ele deseja. Que sejamos verdadeiros diante dEle, porque Ele nos conhece em plena verdade. Ele diz aqui, ele faz uma pergunta: como a oração pode ser comunhão sem amor? Não há como. Porque senão vira uma briga. Vira qualquer coisa menos comunhão. Na oração deve haver também perseverança, firmeza, insistência, em um ato contínuo de bater a porta. Lembra quando Jesus mesmo diz, para que a gente insistisse, batesse na porta, ele fala daquela pessoa que busca o juiz todos os dias, até que a resposta venha, até que saia a causa dele. Tal perseverança é necessária para prevalecer contra a nossa carne. A carne luta contra o espírito. Estava falando isso ontem aqui, tomando um café com uns amigos e falando sobre isso. Dessa luta que há entre carne e espírito. E olha, quando estamos orando, olha o que ele vai dizer, olha a pergunta que ele vai trazer. Presta atenção se isso é um teólogo conhecido aqui, o cara escreveu um livro, ele está falando isso para você ver como isso é comum. Ele diz o seguinte: e olha, quando estamos orando, não é que muitas vezes nossa mente vagueia e se distrai? Não é incrível que quando você começa a orar a respeito de algo que está gerando uma ansiedade, uma dificuldade para você, você começa a orar diante de Deus, essa ansiedade, essa luta, esse problema começa a martelar com tanta insistência a ponto de tentar te tirar
a conexão, de tirar, atrapalhar essa comunicação, de tirar, atrapalhar essa comunhão que você está tentando ter. Quando oramos, às vezes experimentamos nossa fragilidade, nossa fadiga e nossa fraqueza. É incrível como que na oração, todos esses problemas que nós temos, da nossa fragilidade, fraqueza, da nossa baixa espiritualidade, vamos dizer assim, aflora. Já cai no sono orando, ele vai dizer que já cai no sono orando, do jeito que os apóstolos do Nosso Senhor fizeram no jardim de Getsêmani. Quem nunca dormiu orando? Que atire a primeira pedra. Então ele diz, portanto, precisamos de perseverança, precisamos daquela persistência nas coisas de Deus, empurrando para fora as distrações do mundo, novamente crucificando a carne, para que tenhamos essa plena comunhão com o Senhor. E ele vai finalizando. Finalmente, a oração tem de ser uma expressão de gratidão. Contemos as bênçãos do Senhor. Marquemos suas providências. Que observemos interrupções divinas que têm rompido em nossas vidas, a fim de recebermos não somente Cristo, como também tudo o que há nele. Recebê-lo e experimentá-lo de modo surpreendente, nas horas oportunas, em tempos mais tardios do que havíamos esperado. As divinas interrupções de Deus, que são bênçãos e distribuições de sua benignidade para conosco, devem alimentar em nós a gratidão. Assim, nossas orações devem expressar essa gratidão, para que estejamos conscientes da benignidade e da bondade do Senhor. É preciso contar nas nossas orações aquilo que Deus tem feito, agradecer a Deus, trazer isso à nossa memória. Ainda mais quando passamos por um tempo de turbulência, por um tempo de luta, nos lembrarmos de como Deus nos ajudou em outros tempos. Trazer à nossa memória as bonanças e o favor de Deus, que já operam em nossas vidas. E que às vezes a gente esquece de forma muito rápida. E para a gente encerrar, o autor vai dizer, mesmo quando não conseguimos ver a mão de Deus, conforme diz o ditado, podemos confiar em seu coração. Mesmo quando parece que a resposta não vem, a gente confia no coração amoroso e misericordioso de Deus. Assim como Zacarias e Isabel confiaram. Porque sabemos que Deus é bom e somos gratos por sua bondade. E isso nos impulsiona a orar e perseverar. E volta a nós em amor a Cristo, nosso Senhor, Deus, nosso Pai, e o Espírito, o nosso Consolador. Amém? Quando a gente passa a compreender isso, a nossa oração, ela deixa de ser um ato complexo e repleto de enfeites, como o Nelsinho disse, né? Não precisa enfeitar o pavão, né? O pavão já está enfeitado, já é bonito. O ato de nos achegarmos a Deus exige de nós essa humildade e simplicidade de coração. Talvez o que Deus mais deseja é retomar aquele que Ele fazia com uma frequência diária com Adão, ao descer até o jardim e caminhar com ele, contar sobre o dia e falar daquilo que pode ter sido. Hoje eu estava com uma dúvida daquele bicho com aquela trompa enorme, grande, eu não sabia que nome que dava, se dava esse nome, mas eu estou pensando em dar em elefante, acho que é um nome bonito para ele. E Deus talvez se alegrando, olha, que parabéns, meu filho, é isso mesmo, nome lindo. Isso é coloca essa, né? Vai trazendo essas ansiedades, né, que você tem de dar. São tantos animais, é tanta variedade de bicho aqui para você dar, você vai ter que ser muito criativo. Vou te ajudar nesse sentido. Exige muito menos, talvez, do que a gente imagina. E quando a gente quer complicar a situação,
talvez a gente fuja do propósito dela. Ontem eu estava comentando e brinquei com o Pedro, né? Jesus foi lavar os pés dos apóstolos. Pedro não queria que ele lavasse. E Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí ele diz, então lava o corpo todo. Eu falei, não, Pedro. Só o pé basta. Ou seja, não precisa inventar mais do que já está posto. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso isso. A gente vai falar ainda sobre ela nos próximos episódios aqui. Mas vamos entender que a nossa atitude precisa ser dessa forma. De confiança que Deus ouve as nossas orações. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esta manhã e essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, estudando a Tua palavra, meditando na Escritura. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, poderoso, justo, perfeito. Abre, Senhor, o seu coração para ouvir as nossas preces, os nossos pedidos. A palavra diz que o Senhor está disposto a ouvir as nossas orações. O Senhor mesmo nos orienta a colocar diante de tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, que tem gerado alguma ansiedade, que tem gerado algum conflito. Que Deus maravilhoso és o Senhor. Um Deus presente, um Deus ouvinte, um Deus que nos escuta, que responde, que se relaciona com a sua criação. Nós só podemos te louvar e te exaltar e sermos gratos por isso, porque nós não estamos sós, nós jamais estaremos sós. Nós sempre teremos o Senhor conosco. E nós te louvamos por isso, pelo Teu Espírito Santo, nosso Consolador, por Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós te louvamos, porque Tu és um Pai amoroso, presente. Nós te adoramos. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a caminhar debaixo de submissão à Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor possa derramar das graças maravilhosas que Ele tem na sua vida. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Amamos vocês. Obrigado por nos acompanhar aqui nesse domingo. Obrigado a todos aí que estão conosco. E que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada na presença do Pai, ok? Quarta-feira nós estamos de volta. Nós estamos ainda estudando o livro de Lucas. Estamos no capítulo 1. Vem com a gente às 8 horas da noite. Se você perdeu alguma das mensagens de quarta-feira, você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. E se você perdeu também algum estudo de domingo, também está tudo lá no YouTube. Também você pode acompanhar com a gente. Está aí na bio do Instagram e também do Face. Tchau, tchau. Beijo. Amo vocês. Fiquem com Deus.